Os mercados globais têm um dia de alta de olho na corrida presidencial dos Estados Unidos e é mais um exemplo da política interferindo no comportamento dos investidores. Assunto para o nosso próximo entrevistado, para analisar esse cenário que ainda está indefinido, a gente conversa com o economista André Perfeito. Sempre bom te receber aqui, André. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Sempre um prazer falar com você. Bom, eu sempre falo que eu sou economista que também faz análise política. Isso, obviamente, é uma diferença muito grande para a gente entender os assuntos, mas eu pergunto o que o mercado está olhando nessa ainda incerteza do próximo candidato, quem vai realmente suceder o presidente Joe Biden. O que o mercado se preocupa, o que pode acontecer? André. Bem, vamos tentar dividir essa questão em alguns blocos, né, por assim dizer. Primeiro que o Trump ele tem construído toda uma retórica, né, e também o seu plano político, que é o Make America Great Again. O que ele está querendo fazer com isso? Duas coisas principalmente. De um lado, trazer de volta os empregos que saíram dos Estados Unidos de volta para os Estados Unidos, esse é um ponto. E dois, combater de forma bastante firme a questão da imigração ilegal. A questão é o seguinte, tanto a primeira parte, que é trazer de volta os empregos para os Estados Unidos, ela tem um caráter um pouco mais de inflação. Por quê? Porque se você tinha, de um lado, assim, preços mais baixos, justamente porque era fora dos Estados Unidos, na hora que você traz de volta essas produções para dentro dos Estados Unidos, isso daí vai gerar, obviamente, alguma pressão de custo. E mais do que isso, já foi dito pelo o ex-presidente Donald Trump, em alguns momentos, que ele pretende taxar produtos chineses, importações de forma geral. Então isso tudo é um pouco mais de inflação. E tem uma outra discussão que tem a ver com os imigrantes. Eu não quero de forma alguma falar que a imigração ilegal é correto, não é isso que se trata. Mas o que a gente tem visto nos Estados Unidos é um esforço muito grande, até do Banco Central norte-americano, de tentar aumentar a taxa de desemprego. Por quê? Porque você está com uma economia muito aquecida, o que tem gerado inflação lá. Se você corta o suprimento, por assim dizer, de imigrantes para os Estados Unidos, isso tende a deixar o mercado de trabalho ainda mais forte, no sentido que vai ter cada vez menos pessoas, talvez, disputando as vagas. Isso tudo, o mercado lê da seguinte forma, quer dizer que os juros talvez não caiam tanto, e se os juros não caem tanto, é o que aconteceu logo depois do atentado contra Trump, Você tem um dólar mais forte porque os juros não caem tanto. Agora, a gente teve uma coisa que é o contrário, a saída do Biden e a entrada da Kamala, pelo menos tudo indica deve ser ela, Claro que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas o que se indica, assim, não, vai ter uma política que vai manter a trajetória de juros um pouco mais para baixo. O que aconteceu durante parte do dia, Logo no começo do pregão, os juros caiu forte, depois subiu de novo, mas a primeira reação foi de queda. Na hora que os juros caem, isso daí também enfraquece o dólar. Então, perceba, a leitura em relação ao Donald Trump, de novo, não quero dizer que não haja, da ótica dos republicanos, enfim, de políticos e da sociedade americana que quer esse caminho, os seus motivos, mas a curto prazo, a preocupação tem sido muito a discussão sobre como vai se comportar a inflação. E que o Trump quer fazer em alguma medida é bastante ousado, para dizer o mínimo, Tentar trazer de volta, Thiago, os empregos dos Estados Unidos e barrar de vez a imigração, sim, uma proposta que vai alterar profundamente o tecido econômico americano. Agora, André, se a gente discutiu e viu as reações por problemas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vinha tendo com os discursos, será que com a possível escolha de Kamala Harris, o mercado também pode reagir meio desconfiado por causa, talvez, da falta de experiência dela? É o oposto, vamos dizer assim? Não sei se exatamente falta de experiência, porque ela foi procuradora do estado da Califórnia, ela foi uma senadora da República. A gente tem que lembrar, por exemplo, o Obama também não teve experiência administrativa, ele tinha sido só senador. Mas o que eu acho que acontece é que o ex-presidente Trump, ele está num momento muito forte, Ele conseguiu, através desse atentado, uma façanha que é aquela foto, não tem nem que pensar diferente, aquela foto. Agora, a dúvida que fica é o seguinte, por isso que eu estou sendo um pouco mais cuidadoso. Semana passada eu já estava dando como certo a vitória do Trump. Hoje eu estou um pouco mais cuidadoso no seguinte sentido. Quem vota no Trump já vai votar no Trump. Quem vota nos democratas já vai votar nos democratas. A questão é o seguinte, qual que é o melhor discurso para esse público que está no meio? Entende? E aí veio uma novidade do lado do presidente Trump, que foi seu vice-presidente que ele indicou,
que é alguém bem ligado à linha mais dura do partido, ou vamos dizer assim, aos conservadores. Eu não sei se isso daí vai funcionar tanto nesse meio campo. Mas se você me perguntar agora, André, quem você acha que vai ganhar? Na minha opinião, é o Trump. Não tem muito como pensar diferente. Agora sim, o Trump ganhar quer dizer o quê? Será que ele vai realmente trazer os empregos de volta? Será que ele vai taxar as importações? Será que ele vai conseguir parar de fazer o fluxo migratório? Sim. E como isso bate? Aí o raciocínio é um pouco esse. A inflação um pouco mais pressionada, logo os juros não caem tanto, logo o dólar tende a se fortalecer em relação a todas as moedas do mundo, não só contra o Brasil. Bom, André Perfeito, economista, como sempre, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Bom descanso e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado.